Mais uma vez aqui com você no Sem Tabus. Obrigada pela companhia, pela confiança, você que já nos acompanha há algum tempo, que é o nosso público cativo, aqueles que dizem, Darlide, tenho cadeira cativa cada semana para ficar ali com vocês, acompanhando o Sem Tabus. Muito obrigada por isso, por essa confiança toda. E a você que está conhecendo o nosso programa agora, que está descobrindo a Novo Tempo, bem-vindos. Esse é o canal da Esperança, é um canal que tem como prioridade divulgar e trazer à tona o valor da Palavra de Deus, porque cremos que a Palavra de Deus é a palavra que nos sustenta, que nos restaura, que nos faz novos, que renova nossos pensamentos, nosso modo de viver, que faz com que a nossa vida tenha um sentido muito diferente do que tantas vozes, tantas ideias, tantas filosofias muitas vezes nos encaminham. Então, seja bem-vindo. Esse é o nosso encontro de toda semana para falarmos especialmente de sexualidade. O tema de hoje é compulsão sexual, outras compulsões. Vamos entender um pouco mais dessas questões que muitas vezes são pertinentes, que às vezes nos escravizam, nos ofendem enquanto indivíduos porque não sabemos como nos livrar delas. E cada um de nós está sujeito a tornar-se escravo de um sentimento, de uma ideia, enfim, essas coisas que são muito humanas, mas como lidar com elas e como superá-las? E hoje a nossa conversa é bem científica. Dr. César Vasconcelos de Souza, psiquiatra, bem-vindo. Oi, Darlide, que bom. Primeira vez que eu estou aqui com você nesse programa, é a satisfação. Espero poder ser útil aqui para ajudar todo mundo que está em casa. Muito bom, muito obrigada, doutor César. Então, diante do tema que eu apresentei, compulsão, vamos falar assim, no geral, o que é, qual o conceito disso, como que ela se dá conosco, me fala sobre ela. Compulsão é uma alteração. Então, temos que pensar, em primeiro lugar, isso aí. A pessoa que tem compulsão, que pode ser para várias coisas, a mente dela está alterada e está com um predomínio de uma força interior, vamos dizer assim, desregulada, porque a mente funciona com pensamentos, com sentimentos e com escolhas, com ações. Então, quando as emoções ficam desreguladas, a pessoa não consegue administrar suas emoções, elas meio que eclodem, elas meio que tomam um espaço muito maior no psiquismo do indivíduo e fica desregulada. Ou seja, se a emoção está desregulada, no caso da compulsão, a pessoa fica sob o domínio dessas emoções. Então, é uma coisa até meio interessante a gente comentar, porque na realidade a compulsão ela é uma fuga da dor. A pessoa tem uma dor, uma dor emocional, porque ela ainda não conseguiu aprender a administrar esse trinômio aí de pensamentos, sentimentos e decisões, ela não sabe administrar isso aí, então ela fica à mercê de algumas emoções. Algumas pessoas que ficam, então, com essas emoções desreguladas, elas vão canalizar inconscientemente, meio que inconscientemente, para compulsões sexuais. Outras vão ter uma canalização dessa angústia interior, vamos chamar agora outro nome para a gente usar para esse desregulamento da emoção, ela vai canalizar para compras, pessoas viciadas em compras, outras para as questões de estética, outra para drogas, ou seja, lícita, álcool ou outras drogas ilícitas, né? Outras para jogo, pessoas compulsivas em jogo, né? Então, na realidade, as compulsões são forças internas, são impulsos internos desregulados e que a pessoa meio que perdeu as rédeas ou está perdendo, né? Se ela está entrando no mundo da compulsão, ela está perdendo as rédeas de si mesma e por isso ela fica com essas ondas muito fortes de repetir um comportamento que no fundo vai machucá-la, mas que ela não está sabendo como lidar com isso e sair disso, né? O senhor elencou alguns tipos de compulsões ou alguns caminhos. Alguns vão para a compra, estética, né, o consumismo, etc. Alguns vão para a área sexual. O que diferencia de um que tenha ido para as compras, outro para o sexual, ou não há diferença, apenas leva-se em conta a individualidade de cada um, o caminho que ela tomou? E como o programa tem a proposta de falar muito sobre a sexualidade, o sexo, destaca um pouco também para a gente a respeito da compulsão sexual. O que tem por trás dela? Realmente faz uma diferença, porque uma coisa faz diferença em alguns sentidos. Porque a compulsão, por exemplo, o trabalho, as pessoas que são workaholics, ela tem alguns componentes de alteração emocional, mas que o resultado pode não ser trágico, né? É diferente de uma compulsão para cocaína, por exemplo, que o resultado
é trágico, né? E nas compulsões sexuais, depende. Elas podem ser canalizadas para uma pedofilia, por exemplo, elas podem ser canalizadas para uma pornografia, por exemplo. Então, os resultados sobre a saúde da pessoa também vão ser diferentes. Por exemplo, a pessoa que é compulsiva sexual para a pornografia, ela, claro, vai estar se envolvendo muito com situações pornográficas e já se sabe que pornografia pode lesar o lobo frontal, altera a neuroquímica. Então, olha só, é um prejuízo bastante grande, meio que paralelo aí à compulsão para cocaína, por exemplo, que também lesa o cérebro, né? Então, as pessoas que têm compulsão, quer dizer, o que caracteriza uma adicção? Vou usar outra palavra, adicção é a mesma coisa que vício, é uma compulsão. 3 coisas basicamente, a pessoa tem uma necessidade daquilo, ela está fissurada naquilo, ela vive pensando naquilo quase que o tempo todo, então tem essa obsessão. Segundo lugar, ela então, por estar praticando esse objeto de compulsão dela, no caso da sexualidade, pode ser a relação heterossexual, pode ser a relação homossexual, pode ser a masturbação, pode ser a pornografia, pode ser a pedofilia, né? Pode ser o voyeurismo, que é aquela obsessão de ficar olhando cenas eróticas. Então tem várias modalidades assim da pessoa viver a sua compulsão sexual. Eu não estou dizendo que a homossexualidade é uma compulsão sexual, estou dizendo que o homossexual, o heterossexual, os dois podem ter compulsão, podem ficar fissurados com a sexualidade. Entendi. Né? Então, primeira pessoa tem uma necessidade de uso da, entre aspas, droga, né? Que é a compulsão dele. Segundo, tem um negócio chamado tolerância. Tolerância é a pessoa vai sentindo que ela vai precisando de maiores quantidades ou de maiores exposições ou de maiores práticas daquela situação dele ou dela para obter o mesmo prazer. Então, vamos supor, se transava 3 vezes por semana por causa da compulsão, então já não está satisfazendo muito, ele quer mais, né? Então, essa é uma outra característica. E a terceira característica que define uma compulsão é se a pessoa tenta segurar, ela entra na chamada síndrome de abstinência. O que é isso? Fica nervosa, fica irritada, sente mais angústia. Então, para não sentir esses desconfortos emocionais, cai de novo naquele objeto da compulsão, né? Então... E na compulsão sexual, é muito importante pensar de que as pessoas compulsivas sexuais, a solução para elas não é a sexualidade genital. Não é, você tem que, se alguém vai dar um conselho, não, olha, faça o seguinte, você aprenda novas posições da relação sexual, aprenda novas maneiras para você então poder se sentir mais satisfeito ainda. Lamento, não é isso. Se o cara é compulsivo sexual, é porque ele está fugindo de alguma dor emocional. Ele tem uma angústia mal resolvida dentro dele e, por alguma razão, neste indivíduo, foi canalizada para descarregar sua angústia ou disfarçar sua angústia na sexualidade. Então, você vai oferecer mais sexualidade, tá mascarando a solução. Ele vai ter que dar uma olhada para essa dor, vai precisar parar algum momento com uma ajuda ou profissional ou alguém ético que tem maturidade para lidar com isso, né? Uma palestra, alguma coisa que ilumine a cabeça desse indivíduo para ele ver que está desequilibrada essa busca de uma coisa normal chamada sexualidade humana, né? Criada por Deus, não tem nenhum problema em relação a isso, só que está desregrado. Então, por que está desregrado? É porque tem uma coisa mal resolvida dentro. Que coisa mal resolvida dentro é esta aí? Né, que essa angústia, essa coisa que a pessoa não consegue lidar, então ela busca um prazer. Porque, claro, né, ninguém quer ter angústia, né? Claro, nem eu quero ter, né? E a gente busca soluções para angústia. Eu estou usando a angústia como a chamada mãe das patologias, né? Pode ser tristeza, nervoso, ansiedade, irritação, incômodo, falta de paz, tudo isso eu estou chamando de angústia. Então, essa pessoa tem isso, não aprendeu a lidar com isso. Então, por alguma razão, que a gente não sabe explicar muito bem porquê, depois pode falar um pouquinho sobre a genética aqui, vamos supor, ela pega o lado da sexualidade, então ela quer resolver isso pela sexualidade. É claro, você chegar uma pessoa dessa e falar assim, olha, você está buscando resolver uma angústia com sexo, ela vai chamar você de louco, que besteira, que isso, mas ela não está entendendo ainda, né?
Porque se ela é compulsiva, ela nunca vai ficar satisfeita. Exatamente. E se não fica satisfeita, por que a coisa ali não resolve? É porque a solução não está na coisa, não está no sexo, está na questão interior. Dá para falar um pouquinho mais sobre quando o senhor trouxe à tona de que o lóbulo frontal ele é prejudicado, por exemplo, com a pornografia? Como assim? Que ligação há com essa lesão e o simples fato, sei lá, de ele gostar de ver mulheres nuas ou homens nus? Como assim? Que lesão é essa? O nosso cérebro, Darleide, ele funciona com química e com eletricidade, as duas coisas combinadas. Quer dizer, as células do sistema nervoso central chama-se neurônios, né? Dizem que tem 2 bilhões de neurônios, os neurocientistas falam, não sei como eles contaram, mas tem 2 bilhões de neurônios, né? Ok, é fantástico. Então, a transmissão neuronal, ela funciona assim, quer dizer, passa de uma célula para outra, de uma para outra, chama-se circuito, né? Então, tem um monte de química, de neuroquímica, serotonina, dopaminas, essas substâncias, a endorfina, né, a dinarfina, então substâncias muito poderosas, são hormônios cerebrais e que funcionam dentro de deveria funcionar dentro da fisiologia como Deus criou, com equilíbrio, né, para que a gente pudesse ter as emoções. Toda emoção é produzida pela química, né? Então, existe um momento da raiva que, então, você tem mais adrenalina, né? Você tem alguns hormônios específicos que estão ali atiçando a função muscular, a digestão, a pupila, tudo para você preparar para a luta ou para a fuga. Então, é normal, a fisiologia é fantástica, mas quando o indivíduo ele sai da normalidade, seja para praticar um ato sexual exageradamente, ou quando ele pratica o ato sexual não exageradamente, mas de uma forma obsessiva, ele concentra-se demais naquilo ali, a química, a neuroquímica cerebral, ela é como se os neurotransmissores falassem assim, pô, esse cara aqui não está ajudando a gente, né? Olha só, ele está forçando eu produzir um tipo de concentração aqui na sinapse, de uma célula para outra, que não é legal para a gente funcionar, mas vão obedecer, ele que manda em mim, tipo assim, né? Então, claro, aí começa a ter uma alteração. Esta alteração vai mexer com a gente chama de... O lobo frontal, pré-frontal, o córtex, é a chamada zona das funções executivas cerebrais. É a coisa mais sublime que existe no cérebro. A capacidade de decidir, de escolher, de pensar, de raciocinar, de analisar as situações. Funções executivas. Justamente a neuroquímica dessas funções executivas, elas são alteradas pela exposição à pornografia, porque a pornografia é anormal. A pornografia é contra a fisiologia. A pornografia desequilibra os hormônios porque estimula o indivíduo para um tipo de concentração cerebral que é uma forçação de barra para o cérebro. Está entendendo? Entendi. É uma comparação, se o pessoal de casa puder entender melhor. Sabe quando você acaba de almoçar ou de jantar e que você, se você for honesto, você vai pensar assim, cara, eu estou cheio, eu estou satisfeito. Mas eu vou comer mais um pouquinho. Vou pegar mais um pouquinho. E depois você passa mal. Então, esse mais um pouquinho é a forçação da barra. Entendi. Aí altera, aí perturba a fisiologia, aí produz a enfermidade. Então, nós estamos conversando aqui hoje com o Dr. César Vasconcelos de Souza, psiquiatra, uma conversa assim muito baseada na ciência, muito baseada na resposta física, cerebral, químico-cerebral. Muito bom que você fique aqui atento com a gente, aprendendo desta maneira. Temos dito para você que essa conversa, ela é sempre pautada em cima da nossa crença de que Deus sabe o que diz quando nos pede determinadas, que tomemos determinados caminhos ou um determinado caminho. O caminho da santidade, da pureza, do sexo somente dentro do compromisso do casamento, do evitar das práticas sexuais ilícitas que trazem, quais são elas? As que trazem prejuízos a nós. Estamos falando hoje, por exemplo, especificamente da compulsão, ou das compulsões, mais especificamente da compulsão sexual. Pensando sobre isso, nós vamos aqui trabalhando ideias e determinando, pensando para nós o que nós queremos. Esse é o Sem Tabus e você pode se comunicar com a gente pelo e-mail
semtabus@novotempo.com, semtabus@novotempo.com. Pode twittar pra gente, NT Sem Tabus também, fica fácil assim. Convide seus amigos, diga do que você tem acompanhado aqui, de como tem sido essa experiência para você aprendendo aqui com a gente no Sem Tabus, e é sempre muito bem-vindo ter você na companhia. Dica de leitura de hoje, Conduta Sexual. Estou sempre repetindo para você a informação a respeito deste livro. É um livro extremamente importante, vai abrir os seus olhos, vai falar para você sobre conduta sexual de um jeito bonito, de um jeito prático. Aqui nós vamos encontrar casos, histórias entre homens e mulheres. Nós temos aqui conceitos da palavra de Deus sobre todas as situações que nós tratamos aqui no Sem Tabus. Muito obrigada pela sua companhia, é bom demais ter você aí do outro lado. Vai participando com a gente, vai mandando a sua história. Nós vamos fazer uma rápida pausa, mas não dorme, não fica dormindo, cochilando, porque a conversa boa você não pode perder. Até já. Vamos continuar juntos aqui no Sem Tabus. Tá chegando agora, não sabe do que se trata, não conhece ainda o tema de hoje? Deixa eu te contar. Você que nos acompanha pela rádio e aqui pela TV Novo Tempo, essa grande cadeia de emissoras transmitindo uma palavra de vida, de aprendizado, coisas boas ao seu coração que nos acompanha aqui na Novo Tempo. E olha só, a conversa de hoje é sobre compulsão sexual propriamente dita. Nós falamos no bloco anterior, começamos essa história, mas a gente continua agora com a presença do Dr. César Vasconcelos de Souza. Ele é psiquiatra e está nos falando a respeito das questões da sexualidade a partir das respostas cerebrais, químico-cerebrais e emocionais também. Então fica aqui com a gente que é uma conversa boa, científica, muito interessante. Dr. César, uma pergunta que não quer calar, e em algum momento o senhor pensou essa possibilidade de abrir um pouco mais o leque no bloco anterior sobre a genética. Qual é o papel dela? Ela tem que preponderância sobre esse estado? Boa pergunta, é importante explicar isso para o pessoal de casa, né, Darleide. Uma coisinha antes de falar da genética conectada com a compulsão sexual. Ok. Aquilo que a gente é com pessoa, o que faz a gente ser isso que a gente é com pessoa? 3 coisas. A herança genética, ou seja, eu tenho características físicas e mentais do meu pai e da minha mãe. Ponto. Às vezes pego um pouco do avô ou da avó. Então, a genética. Segunda coisa que faz o que eu sou, aquilo que eu vivi durante os primeiros anos da minha infância. Como que foi o lar que eu vivi, né? O que cada um viveu. Havia pai e mãe junto, havia separação, tinha divórcio, tinha alcoolismo, tinha espancamento, tinha um espaço para a criança manifestar o sentimento ou não, era uma ditadura dura. Então, isso vai produzindo o que a pessoa vai ser na vida adulta. E terceiro lugar, eu chamo assim de a escolha, a lente, eu chamo de sensibilidade pessoal. Como que esta pessoa reagiu às 2 outras influências, a genética e aquilo que havia no lar. Então, você vê pessoas que saem do mesmo lar, mesmo pai, mesma mãe, mesma escola, mesma comida, mesma religião. Um vai ser um dependente químico, outro vai ser um compulsivo sexual, o outro vai ser alguém mais ou menos equilibrado emocionalmente. Ué, como é que pode? Então, não é a genética que é tudo, graças a Deus não é tudo. Se a genética fosse determinante, todo filho de alcoólico teria que ser alcoólico. E não é realidade essa, não é. A infância, passou, tá? As marcas ficam, mas o terceiro fator mais importante, o que eu faço com aquilo que vem acontecendo ao longo da minha vida? Nesse sentido, eu tenho aqui uns dados que eu vou pedir para ler. Tem um livro fantástico, tem um PhD americano, chama-se Patrick Carnes. Ele escreveu um livro que em português foi traduzido como Isto Não É Amor. Em inglês é por aí também, Don't Call It Love, Isto Não É Amor. Ele fez muitos estudos sobre compulsão sexual e, dentro dessa pesquisa dele, ele verificou essa questão genética. Até que ponto a genética favorece as alterações da sexualidade na vida humana por hereditariedade ou não. Então, olha só, num dos estudos, ele entrevistou 932 pessoas, então a amostragem é boa. O que ele encontrou nessas 932 pessoas que tinham problema da sexualidade? Quando o pai, 40% do pai tinha
compulsão sexual e 18% da mãe tinha compulsão sexual, 50% dos filhos desse casal também repetiram a história e tiveram a compulsão sexual. Então, a genética mostra que tem um fator que facilita, vamos dizer, não é que determina, facilita. Okay. Se em relação ao álcool, ele fez pesquisa também em relação à compulsão para o álcool. 25% das mães eram alcoólicas, 38% dos pais eram alcoólicos, 46% dos filhos tiveram problema com álcool. Com compulsão para comida, 43% das mães eram compulsivas alimentares, 24% dos pais eram, é mais comum na mulher a compulsão alimentar, 37% dos filhos tiveram compulsão alimentar. Agora, quando juntou dois tipos ou mais de compulsão, vamos dizer, sexual com alcoólica, etc., 22% das mães entrevistadas tinham mais de dois tipos de compulsão, 40% dos pais tinham mais de duas compulsões, 56% dos filhos tiveram algum tipo dessa compulsão também. Então, o que isso mostra? Isso mostra de que a genética ela é um fator poderoso. Para o quê? Para empurrar a pessoa para um tipo de descontrole emocional ou de compulsão, mas não é o fator predominante. Então, se as pessoas que estão assistindo o programa e têm compulsão sexual, não fique desculpando o seu descontrole por conta, meu pai era assim, minha mãe era assim. Não, isso aí no máximo é um fator facilitador, mas as tensões da vida, as coisas, os conflitos da vida que geraram um desconforto emocional interior nesta pessoa, então foi outro fator, a genética, as tensões, os conflitos e o que ela vai fazendo com isso. Então, esse é um fator muito importante as pessoas entenderem, de que ela tem, por mais que seja forte a pressão interior, e toda compulsão tem uma força interior, falei bem no começo aqui, existe a possibilidade de escapatória, né? Mas a genética é importante. Isso serve para outros sofrimentos também? Isso pegando um gancho? Da depressão, por exemplo. É genético, minha mãe teve, meu pai teve. Então, prostra, porque é genético? Serve também? Serve. Tem até aquela autora que eu gosto muito, Ellen White, né? Essa autora muito inspirada. Ela fala um texto que eu acho assim, belíssimo. Quando eu achei esse texto, assim, puxa, era maravilha. Ela fala assim, tem pessoas que têm lutas interiores que outras não têm metade disso. Então, aí vem o fator genético. Pessoas que têm, e também pessoas que tiveram uma infância bastante desastrosa, vamos dizer assim, né? Porque 30 anos de psiquiatria, que eu já escutei cada história, assim, de coisa de arrepiar o cabelo, né? De situações conflitantes na infância, muito abuso sexual, abuso emocional. Me lembro de uma pessoa que botava, a pessoa que eu estava atendendo foi uma criança, que quando era criança ficava de castigo, a mãe pendurava numa cadeira, puxava na cordinha e botava no teto pendurado, isso é uma casa da roça, de castigo. Imagina a criança morrendo de medo de cair lá de cima, era um castigo, né? Outra criança tinha pavor de barata, não sei se era o pai ou a mãe, botava na caixa de fósforo uma barata ali viva e botava a criança de costas para a parede e a caixinha de fósforo atrás. A barata aqui atrás de você, dentro da caixa, vai te pegar. Sabe? Outro é um alcoólico matou a mãe, deu um tiro na mãe, assim, na frente da criança pequena. Eu fui atender essa que era criança, então. Então, são coisas muito traumáticas. Essas coisas, elas marcam muito. Por exemplo, crianças que foram abusadas sexualmente na infância, é muito difícil tratar isso, viu, Darleide? É uma marca, fica uma cicatriz profunda no psiquismo dessa pessoa. Tem cura? Tem. Graças a Deus tem, mas não é fácil. Então, a gente tem que entender de que, por isso que você que está assistindo o programa, se você tem uma compulsão sexual, não se recrimine por causa disso, né? Não se rebaixe por causa disso, mas também não se acomode nisso. E não fique usando desculpas para poder manter isso aí, né? E também não fique na negação. Negação, o que é negação? Enquanto a pessoa fica na negação, ela não sai do problema. O que é negação? Negação é a pessoa que tem uma compulsão e ela diz para ela mesma, não, eu sei controlar, não, é só um pouquinho, não, foi só a última vez que eu fiz, não, foi só fim de semana, não, é porque alguém me azucrinou muita cabeça e tal. Ela nunca admite que ela não tem o controle sobre si. Ela não admite a impotência diante da compulsão. Então, ela precisa começar a admitir que tem impotência, que tem saída e que ela precisa fazer algumas coisas para poder lidar com isso.
Doutor César, tem uma questão que sempre chega para a gente quando nós temos a presença de um médico, e muito bom que esse médico seja um psiquiatra, como no seu caso. Há pessoas que escrevem para nós, nos trazendo queixas de um desempenho sexual inferior ao que ela espera para si mesma, ao que a esposa, o esposo espera, e às vezes elas nos apresentam o fator medicação. Quando o senhor trata, enfim, faz uso da medicação, quando alguém faz uso da medicação, é possível que essa medicação tenha algum efeito negativo sobre a vida sexual, a prática sexual? Sim, claro, tem. Por exemplo, a medicação para diabetes pode alterar a função sexual. Alguns medicamentos antihipertensivos podem, especialmente antidepressivo. Antidepressivo, esses mais modernos, né? Que a gente chama de inibidor seletivo de recaptação de serotonina, fluoxetina, paroxetina, né, venlafaxina, essa sertralina, essa turma toda, eles alteram realmente no sentido de bloquear a ejaculação ou retardar muito a ejaculação, ou bloqueia ou retarda. Então, realmente, a pessoa tem que dar uma olhada para o seu medicamento, às vezes está usando medicamento que tem um efeito colateral que altera a função sexual. Então, realmente acontece isso. Outra coisa, na busca da solução para as compulsões, faz-se uso de medicação? Depende. Boa pergunta. Depende. Eu acho não. Se a pessoa, a indicação é a seguinte, se a pessoa ela vai buscar uma ajuda profissional para lidar com a compulsão sexual, e ela entra numa psicoterapia, num aconselhamento, e ela consegue, só com aconselhamento, aprender a lidar com a sua dor interior, que, como eu disse, é muito canalizada para a compulsão, não precisa medicação. Então, depende dos recursos internos que a pessoa vai ter para poder lidar com aquela situação de segurar a onda da compulsão, porque quando a pessoa para com a compulsão em nome de buscar uma saída, ela vai sentir pior, sim, porque aquilo que ela descarregava na compulsão era uma dor emocional, então ela não descarrega mais ali, então acaba todo o prazer mesmo. E se acaba o prazer, o que sobra na peneira? Dor, angústia, impaciência, irritação, tristeza, uma agonia. Então, se ela consegue olhar para isso como sendo uma coisa que precisa ser encarada para ser resolvida, e ela se agarra com Deus, se agarra com a ajuda do aconselhador, né, do conselheiro, ou do psicólogo, então ela pode ir para frente aprendendo a vencer isso sem medicação. Mas se ela fica muito prejudicada, se ela, por conta de não mais ceder aos impulsos compulsivos, ela fica... não consegue levantar da cama de tanta angústia, desânimo, se ela tem insônia complicada, se ela tem uma irritabilidade que está soltando os cachorros para tudo quanto é lado e não consegue controlar, de repente um pouco de medicação ajuda a segurar um pouco a onda desse descontrole emocional por conta da angústia, até que ela vá aprendendo a lidar com isso. Não pode trocar 8 por 80, né? Trocar a compulsão por uma dependência química medicamentosa, né? Então, tem isso. Doutor César, alguém pode confundir a compulsão sexual com a frequência sexual que para ela é fora do padrão, digamos. O marido quer fazer sexo todo dia, a esposa para ela não é muito para a cabecinha dela. Ela pode estar ouvindo essa conversa aqui e pensar, acho que meu marido e não seja... Qual a relação entre compulsão e frequência? Boa pergunta. Primeiro de tudo, quem que determina o padrão de frequência da normalidade do número de relações sexuais de um casamento? Me diga, quem que está dizendo, né? É todo dia, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 vezes por semana? Como é que é isso? Quem determinou esse padrão, né? Você sabe, o pessoal que pesquisa isso, tem um cara do Washington, do estado de Washington, do Seattle, o Dr. John Gottman, tem alguns livros dele, ele até fez pesquisas com os casais, botando reação galvânica na pele, quando entrevistava, para ver, vai interessante. Um livro dele chama-se Por que os casamentos dão certo ou falham, uma coisa assim. John Gottman. Então, ele mostra isso, que cada casal tem o seu ritmo, ponto. Tem casal que quer transar uma vez por mês e estão ótimos, estão felizes. Eles andam bem, sabe? São amigos, sabe? Tem uma afetividade legal, passeio e tal, e não tem uma sexualidade muito exacerbada. E tem outro casal que também vai se dar bem e quer transar todo dia. Então, tem isso. Quando é que a gente pode pegar um parâmetro e dizer assim, isso aqui está normal?
é quando começa a surgir a compulsão, exatamente a compulsão, quer dizer, quando começa a surgir a obsessão. Quer dizer, quando, vamos supor, se o cara ele tem um padrão dele, não compulsivo, mas ele tem um padrão mais de sexualidade genital, que a gente chama, né, exacerbado, quer dizer, ele realmente gosta de sexo e quer ter mais vezes ao longo da semana. Mas aí a esposa não está muito disposta, embora tenha um bom pique e tudo isso, mas ela não está muito disposta por algumas razões, está preocupada com o filho que vai mudar para longe, sei lá o quê, e altera o desejo dela temporariamente. E esse cara começa a ficar irritado, nervoso com ela, fica brigando com os empregados no trabalho dele, com os colegas, começa a ter algum tipo de insônia, ou fica, sabe, meio que rabugento, chutando o rabo do gato e tal, né? Então, ele já está, sabe? Então, a gente já começa a ver que ele está precisando regular um pouco essa emoção e respeitar um pouco a situação ali da vida conjugal, né? Se ele cobra demais essa mulher, exige demais. Muito dessa mulher, né? Porque, assim, o autor citado, ele me parece trazer à tona referência aos casais. Há casais que escolhem a frequência mensal, há casais que escolhem a frequência diária. A questão é quando um escolhe, não o casal, mas desse casal escolhe e o outro não escolheu. Aí há esse descompasso, né? Verdade. E sabe que é uma coisa interessante, mais do que a gente gostaria que acontecesse, não é incomum nos casais casados a gente encontrar aquele indivíduo que tem ejaculação precoce casado com uma mulher que tem retardo na ejaculação, no orgasmo, Olha que coisa, que desencontro, né? O cara que já tem o orgasmo rápido e vai casar com uma mulher que demora e tal. Já atendi gente assim, é complicado, né? Porque os dois vão ter que trabalhar. Os dois vão ter que conversar. Um vai ter que esperar, o outro vai ter que... Vai ter que conversar sobre esse assunto, vai ter que ter mais carícias, tal, o cara vai ter que segurar, né? E também ter um entendimento individual do significado do sintoma. Porque é muito comum, não estou dizendo que todo homem que tem ejaculação precoce tem essa história que eu vou falar, mas é bastante em contra disso. É um sujeito que dentro dos traumas emocionais dele, pode ser um sujeito que dentro dos traumas emocionais dele, ele teve uma relação com a figura feminina traumática. Geralmente é uma mulher autoritária, mandona, quem sabe uma mãe severa e tal. Então, enquanto ao aspecto erótico com a mulher, ele é doido pela mulher, quer transar, normal, tá certo, tá normal. Mas quando entra a parte afetiva, quando entra a parte de emoção, ele não consegue lidar com isso, porque para ele cheira autoritarismo. Então, como que isso estoura na relação conjugal? Ele quer transar, gozar rápido, ter o orgasmo dele, pronto, sai fora. Ejaculação precoce. Entendi. Entendeu? Tem que entender isso. Isso pode estar ali, essa ideia da figura feminina má, não é, enfim, pode estar ligada a essa esposa, a essa mulher? Ou claro, tem que ser ele uma vai figura... projetar... Não, está em relação à figura anterior que ele teve, geralmente a mãe. Não a de agora. Não, em geração à mãe. Mas é comum que ele vá se casar com uma pessoa que possa ser também meio autoritária, então junto à fome vontade de comer. Né? Aí fica complicado, né? Você fugindo de um mal-estar, mas você se depara com outro. E esta mulher pode ter, em alguns casos, em algumas histórias, não são todas, esta mulher pode ter, então, se ela tem um papel autoritário, ela pode ter, assim, o papel na vida conjugal de ser a mãe do cara. E se ela vai ser a mãe do cara, como é que ela vai ter orgasmo com o filho? Não pode, então retarda o orgasmo, entendeu? A gente chama isso de psicodinâmica. Então tem que olhar um pouco para isso. Ao invés de ter um problema sexual, vai no doutor, passa Viagra, passa sei lá o quê e acha que vai resolver tudo. Lamento, não vai resolver tudo. Ok, lamento. E olha, é interessante pensar nisso, as mulheres que se queixam ou vivem essa queixa de um marido que tem uma disfunção. Será que nós estamos parando para pensar se nós temos alguma responsabilidade sobre ela? Porque aí ele já é todo, né, ofendido e ferido por uma situação que fere a sua masculinidade, vamos dizer assim, a sua potência, enfim. E nós mulheres, dentro desse casamento, como que a gente está trabalhando ou colaborando ou ajudando? É uma coisa boa de a gente pensar e para o marido também. Está indo buscar ajuda, está indo em busca de ajuda, principalmente por você preocupar-se com a sua esposa, com a sua companheira? Perguntas para nós pensarmos e respondermos para nós mesmos, não? Nosso intervalo é bem rapidinho, nós vamos continuar aqui no Sem Tabus esperando você. Conversa boa hoje com o Dr. César Vasconcelos de Souza e você aí do outro lado, é claro, também.
Voltamos aqui no Sem Tabus. Bom demais estar aqui com você. Eu gosto de verdade de saber dessa partilha de intimidade nossa, não é? De falar assim de sexo de um jeito pleno, de um jeito aberto, de um jeito que a ciência mostra, que a palavra de Deus revela, que nós vivemos, a experiência de cada um de nós. É muito rico esse momento. Bem-vindo, fica aqui com a gente. Essa é a última parte da conversa de hoje com o Dr. César Vasconcelos de Souza, um psiquiatra e que tem nos ajudado sempre aqui na Novo Tempo, no consultório de família, aqui no Sem Tabus. Hoje, a primeira vez. Está saindo muito bem, doutor César. Tanto lá bom. Quanto aqui, a sabedoria é a mesma. Deus é bom, né? Amém. E o pessoal quiser ver mais informações, tem algumas coisas sobre sexualidade que eu coloco no meu site, né, Darleide? Pode falar. Portalnatural.com.br www.portalnatural.com.br. Doutor César tem vídeos ali, tem artigos, vídeos, receitas, dicas e você pode se valer de muita informação com muita qualidade, com muito favor da misericórdia de Deus em usá-lo como instrumento para ajudar a tantas pessoas. 30 anos como psiquiatra, já está nesse caminho aí? 79 eu comecei a trabalhar como psiquiatra. Tá, faz o cálculo aí. Que bom, que bom. Muita gente sendo ajudada, passando por suas mãos. Deus o abençoe. Doutor César, explica pra gente por que sexo, ou vou usar essa expressão, sexo genital, ele é tão forte em nossa vida humana? Por que a criança, o jovem, né, o adolescente, o mais velho, o bem velhinho, por que para todo mundo, se é que é para todo mundo, mas vou generalizar assim, sexo é tão importante? Mesmo que eu escolha não focar nele. Não tem como responder essa pergunta sem eu entrar no campo espiritual, na minha visão como psiquiatra cristão. Ok. O ser humano, essa inclusive é a filosofia da Novo Tempo, a visão que nós temos como TV Novo Tempo, com a filosofia por trás da TV, é de que o ser humano é tridimensional, físico, mental e espiritual. Então, saúde envolve aspectos físicos, aspectos mentais e aspectos espirituais. Se a gente pegar o aspecto mental, a gente também divide em três: o pensamento, o sentimento e as ações. Vamos voltar para o geral, físico, mental e espiritual. Então, se a gente analisar do ponto de vista antropológico, biblicamente falando, a antropologia é o estudo da natureza humana, o ser humano. Então, o que a palavra de Deus ensina sobre o que aconteceu com a gente como ser humano, em termos biológicos, em termos físicos? A Bíblia chama de queda. Então, quando Deus criou nesse patamar os seres humanos com prazer total, o tempo todo, nós fomos criados para ter prazer. Prazer significa não angústia, né? Então, nós caímos para esse patamar aqui. Então, nós estamos vivendo num patamar em que tem angústia, tem desprazer, tem dor, tem tristeza, tem mágoa, tem medo, tem insegurança, né? Tem bloqueio do orgasmo, tem impotência, tem frigidez sexual, tem todos os transtornos que atingem a sexualidade humana. E o plano de Deus é levar de volta, não só para aquele nível que estava ali, mas até mais do que existia antes, que aquilo ali até era um teste, né? Então, quando nós caímos aqui, do ponto de vista psíquico, nós perdemos o prazer pleno, constante, total. Perdemos isso. Então, a gente busca isso. Né? O ser humano busca esse prazer, a restauração desse prazer. Nós não conseguimos nos acostumar com a morte. Né? A gente finge que acostuma, a gente nega a morte, mas, cara, é o troço mais terrível que existe. E também a perda do prazer. Então, você vê, o mundo ele tem caminhado gradativamente e equivocamente, erradamente, para a busca de uma coisa legal, certa, que até é plano de Deus, de maneira errada. Que coisa legal, certa é essa que a humanidade está buscando, com as exceções, graças a Deus? Prazer. Ou seja, vamos colocar isso numa linguagem de sexualidade. Nós estamos buscando o orgasmo. A gente quer ter orgasmo o tempo todo, né? Está errado, é pecado isso? Claro que não, né? 30 segundos de orgasmo, poxa vida, cara, acabou logo, é isso, né? Então, a gente está buscando isso. Eu vou dizer uma coisa que eu nem pensei em dizer na televisão, mas vou dizer, nós estamos lidando com pessoas adultas aqui, o plano de Deus é dar o orgasmo total, né? Ou seja, o prazer
o tempo todo, que significa não angústia. Você vai no livro de Naum, que é um livro do Antigo Testamento, no capítulo 1, livro de Naum, capítulo 1, verso 9, a última parte do verso, diz assim, não virá angústia segunda vez. O que é segunda vez? A primeira é essa, caímos para aqui, estamos nessa vez aqui. Nessa vez aqui, cara, não tem jeito. Felicidade nesta vida aqui não é ausência de angústia, não é ter um desempenho sexual de deuses. Lamento, isso não é assim. Até na realidade, o que segura um casamento não é a sexualidade, Darleide, não é sexo, no meu ponto de vista, não é sexo, não é filho, não é religião. Abaixo de Deus, o que segura o casamento é a afetividade, é a amizade afetiva. Então tem pessoas que têm muito sexo genital dentro do casamento e são vazias, são ocas. Os nossos consultórios de psiquiatras, psicólogos e psicanalistas estão cheios de pessoas que transaram a vida inteira, cara, sabe? E que juravam de pé junto que antes de casar tinha que transar para poder ser experiente e não frustrar a esposa ou o marido no casamento, e chega lá dentro, é um desastre. Então é mentira essa questão de que tem que transar muito antes para poder saber funcionar bem. Não é por aí, né? Então, voltando à sua pergunta, nós estamos em por que essa fissura, essa coisa tão forte de sexualidade? Eu penso que em grande parte é porque nós buscamos o prazer. Porque talvez o símbolo maior, mais palpável, fisicamente, biologicamente, de prazer que a gente tem é o orgasmo. Né? É o orgasmo. Eu acho que fora isso, é a graça de Jesus quando entra, então você tem também uma satisfação na relação com Deus. Mas, então a gente busca isso. Então o ser humano vai muito em função da busca do resgate do que foi perdido lá no Éden, que era uma vida só com coisa boa, só com sensação agradável. A gente perdeu isso, cara, né? Interessante. Então, Agora, claro, aí vem a perversidade, vem a manipulação, vem o jogo de poder, vem as empresas que produzem produtos e coisas para o desempenho sexual e que então e vem a indústria da pornografia, vem os apelos da mídia, da má mídia para a sensualidade exagerada, deslocando a sensualidade para um ponto fora da normalidade. Então isso atiça, vamos dizer assim, né? Isso estimula realmente a sensualidade no ser humano que se expõe a esse tipo de coisa. Então junta a fome com a vontade de comer, ou seja, junta essa busca natural, normal, do prazer sem mais angústia, que é o que Deus promete dar lá no futuro, com a exacerbação, o estímulo inadequado que acontece na sociedade que está super, hiper, mega sensualizada, que é uma tristeza na realidade, né? Lamentável. A gente, sempre que desequilibra, lamento, né? Nesse sentido, se essa premissa é verdadeira, eu vou dizer então que todos estão em busca de fazer sexo, ou há aqueles que, gente, por que vocês pensam tanto em sexo? Por que vocês falam tanto em sexo? Eu sou feliz em fazer sexo. E é para ser feliz com essa escolha? É possível ser feliz com essa escolha? Como que trabalha essa relação? Excelente, ótimo você tocar nisso, Darleide. Anos atrás, vamos dizer assim, meu guru é Jesus Cristo. Tirando Jesus, na área da ciência, um deles chama-se Rollo May, um psicanalista muito profundo. Tive o privilégio de cumprimentar a mão dele no Congresso Internacional de Psicoterapia no Rio de Janeiro. E troquei umas 2 ou 3 cartas com ele, tenho no meu arquivo, assim, guardado, ali bem guardadinho. Dr. Rollo May, ele foi presidente da Associação Psicológica de Nova York, um cara profundo, assim, um filósofo profundo. A pessoa que quer estudar sobre ansiedade humana, angústia humana, tem um livro dele chamado O Significado de Ansiedade, Zahar Editores. Rollo May, R-O-L-L-O-M-A-Y, Rollo May. Ele fala assim que tem um livro dele chamado Eros e Repressão. Fantástico o livro. Então, ele fala assim que tem pessoas que são brilhantes na vida e que não têm sexo, sabe? Não tem preocupação com a sexualidade, não é nada de frustrado, nada de neurótico, nada disso, sabe? Então, às vezes a mídia quer passar essa ideia, se você é um neurótico, você não transa, você sabe, então, lamento, isso é uma grande baboseira, do ponto de vista científico mesmo, né? Eu li também um livro, poucos anos atrás, foi colega desse Papa que saiu agora,
é um cardeal, um cara, um crânio assim, o nome dele sempre Hans King, K-U-N-G, com trema no U, Hans King. Acho que a editora Veros, o livro chama-se Freud e a Questão da Religião. Ele até foi meio caçado pelo Vaticano porque ele questionou a infalibilidade papal, essa doutrina, né? Mas o cara aprofunda, assim, um intelectual muito, muito legal, gostei muito do livro dele. Sabe o que ele fala nesse livro, Freud e a Questão da Religião? Hans King, ele fala assim, a sociedade hoje está sofrendo não por causa de repressão sexual, mas por causa da repressão espiritual. Ótimo! Uhum. Mas é exatamente isso, eu assino embaixo que o cara está falando isso. Porque não tem repressão sexual. E aí eu pergunto, com a desrepressão sexual, a sociedade melhorou ou piorou? Estamos mais calmos, mais serenos, respeitando uns aos outros, os direitos humanos estão plenamente sendo respeitados. Está isso? Ao contrário disso. Então a solução não é a desrepressão sexual. Também é verdade que umas décadas atrás a repressão sexual era uma coisa doentia, era mascarada, era uma hipocrisia, é verdade. Então nós saímos de um estado doentio, assim, nesse conceito, né? Mas não conseguimos dar o passo da sanidade nessa questão, destrambelhou para o lado do abuso sexual, do exagero da sensualidade, da exploração do sexo para vender até qualquer coisa, né? Então, o buraco no peito continua da humanidade, porque não vai resolver dessa forma, né? Então, é isso. Dizem que não é sábio ficar dizendo assim, em outros tempos era melhor. Salomão disse isso, em outros tempos era melhor. Mas a ciência acompanha. Bom, existe algum dado, alguma pesquisa que mostre que, sim, a nossa saúde mental está piorando, sim, a nossa saúde física piorando, nós estamos nesse sentido, segundo essas ideias aí? Ou é só uma questão, sabe, assim, eu acho? É pela vida prática que a gente percebe mesmo. Eu gosto de uma frase que eu mesmo escrevi um artigo meu que diz assim, a informação intelectual não resolve o problema emocional, nem sexual. Então hoje nós temos tudo, né? Mídia, você tem Twitter, Facebook, iPad, iPod, laptop, trocentas coisas, muita informação. Né? Muito estresse, por sinal, você vê, tem canal de televisão que está passando o apresentador falando a notícia, rodando uma notícia no rodapé, mais outra embaixo, mais uma em cima. Cara, isso é uma loucura, né? Isso é um tilt, dá um tilt na cabeça do cara, né? O que eu vou fazer com o negócio todo? Então, a informação é importante. A informação, ela te dá uma base para tomar uma decisão mais saudável, mas a informação não é tudo. Exemplo prático, o Departamento de Atendimento de Adolescentes do Hospital das Clínicas da USP tem um programa fantástico para adolescentes, para prevenção de gravidez indesejada. Você sabe que anos atrás eles fizeram um estudo sobre as meninas que passaram pelo ambulatório e que tinham engravidado a primeira vez, que receberam educação, vídeo e tudo isso, e livretinho e tal, engravidaram a segunda vez. Cara, tinha informação. Então, o que mais sem ser informação? Controle emocional, desenvolver espiritualidade. Tem que ter isso, né? Mas você tinha falado de uma coisa que eu perdi o pensamento, que foi... Se nós vimos que as pessoas, nós estamos adoecendo mais, compulsivos mais, doentes mais, ou infelizes mais, não sei o que mais, somente pela visão prática no dia a dia, ou isso é observado cientificamente? Não, realmente houve uma melhora, claro, com a evolução da ciência, eu vou falar em saúde mental, com a evolução da ciência, realmente novas abordagens psicoterápicas, a compreensão do sofrimento emocional humano, o descobrimento de novos medicamentos, isso tudo realmente facilita para que a gente possa tentar ajudar as pessoas com sofrimentos mentais. Mas isso só não basta. A tecnologia não resolve a essência do problema humano, né? Que é o vazio. O vazio existencial. Agora, e a gente interessante, nós estamos saindo de décadas da predominância dos transtornos da ansiedade, estamos entrando agora, e a Organização Mundial de Psiquiatria prevê para o ano 2020 que a depressão deverá ser a segunda doença do mundo, a primeira deverá ser ainda cardiovascular. Então, quer dizer, estamos saindo de um monte de angústia para um monte de depressão. Por quê? Sabe o que é? Perda da esperança. Que dó. Por que perda da esperança? Talvez o foco está no lugar errado. Só um minutinho para dizer assim, o compulsivo, sai dessa, tem jeito?
sai, o compulsivo sai. Primeiro passo, admitir que você é compulsivo. Não pare de se enganar, né? Pare de adiar procurar a solução. Reconheça que você é impotente diante dessa coisa que está te perturbando, a compulsão sexual. Procure ajuda para isso. Se afaste de tudo aquilo que faz e você vai ter que escolher. Ou escolhe ou fica na onda da doença. Se afaste de tudo aquilo que vai provocar a compulsão. Tem que se afastar. Vai perder amizade? Vai perder amizade. Vai deixar a TV? Vai deixar a TV. Vai deixar a internet? Você escolhe. Então se afasta do objeto que estimula, admite a impotência, para de negar, procura ajuda, coloca o joelho no chão e fala, Senhor, me ajude. Deus vai produzir uma solução. Amém. Obrigada, doutor César. Bom, conversa boa demais, não é? Muito bom, obrigada mesmo. Você aí de casa, o nosso carinho para você. Pense nisso. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É no pensamento que você vai se reconstruir. Pense bem de você, pense bem na sua vida. Pense no quanto você pode trabalhar diferente, tomar um caminho diferente e ser alguém melhor. E não é melhor para os outros, é melhor para você. Não é feliz para os outros, é feliz com você. E não é feliz para que os outros vejam, é para que Deus contemple a obra dele, que é você, feliz. Dê resposta a Deus, que Ele vai te ajudar, vai te dar suporte. Um beijo, muito obrigada pelo carinho. A gente se encontra semana que vem em mais um novo Sem Tabus. Mas vai lá no nosso blog, visita, compartilhe com seus amigos e fica sempre aqui com a gente. Obrigada, até lá.